Olá, eu sou o professor Valmir Soares Júnior e seja muito bem-vindo ao meu canal. Olá pessoal, vamos lá então, vamos continuar com o nosso curso de Contabilidade Aplicada ao Setor Público. Lembrando que essa é ainda a aula 1, Introdução ao Estudo da Contabilidade Aplicada ao Setor Público, NBC-TSP, NBC-T16 e MCASP, sendo que agora nós estamos na parte 2 da aula, tá bem? Se você não assistiu a parte 1, o link da primeira aula está aqui na descrição desse vídeo, tá bem? Então fique à vontade para se inscrever no canal e assistir os outros vídeos. Vamos lá então, opa, cadê eu? Cheguei. Olha só, continuando essa primeira aula, nós vamos falar agora especificamente de alguns conceitos das normas brasileiras de contabilidade aplicada ao setor público, NBC-TSPs, e especificamente da primeira, que é a estrutura conceitual para elaboração e divulgação de informações contábeis de propósito geral pelas entidades do setor público. Lembrando que as NBC-TSPs, Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, hoje estão passando pelo processo de convergência contábil aos padrões internacionais. Esse documento já é uma tradução de uma IPSA, que é uma estrutura conceitual elaborada com abrangência internacional, e o Brasil, como aderiu à convergência contábil aos padrões internacionais, está convergindo todas as suas normas para os padrões internacionais. No primeiro vídeo eu falei inclusive sobre a revogação de algumas normas revogadas pela própria NBC-TSP estrutura conceitual, e vamos falar um pouco mais sobre isso e abordando agora algumas características já da própria estrutura conceitual, tá bem? Vamos avançar então no nosso estudo. Olha só, sobre vigência e revogações primeiro. Começar conhecendo a vigência da NBC-TSP estrutura conceitual, que para facilitar eu passaria a chamar apenas de estrutura conceitual, e as revogações que ela também exerceu, que ela promoveu. Essa estrutura conceitual entra em vigor na data de sua publicação, tendo os seus efeitos aplicados a partir de 1º de janeiro de 2017. Foi falado no outro vídeo, estrutura conceitual foi divulgada em 2016, com vigência a partir de 1º de janeiro de 2017, tá bem? E ficou revogadas uma série de normas a partir de 1º de janeiro de 2017. Eu destaquei algumas aí em especial, a resolução CFC 750 e a resolução CFC 1111 eram as resoluções que estabeleciam os princípios fundamentais de contabilidade e depois princípios de contabilidade, tanto no aspecto geral da contabilidade geral, como na interpretação desses princípios na perspectiva do setor público. Anexos 1, contabilidade geral, e anexo 2, perspectiva do setor público, dessas normas que foram inclusive revogadas, tá bem? E normas CFC 1282 e 1367 foram as atualizações da 750 e da 1111, e os itens 12A, 12B, 12C, 12D, 27 e 28 da NBC-T 16.6. Por que eu estou trazendo especificamente esses pontos da NBC-T 16.6? É porque a NBC-T 16.6, que é a norma brasileira de contabilidade, que apresenta as demonstrações contábeis, ela ainda não foi integralmente revogada. Apenas uma parte da NBC-T 16, especificamente essa que eu acabei de apresentar, foi revogada. Então, NBC-T 16.1, .2, .3, .4 e .5 já foram revogados, certo? A NBC-T 16.6, em parte apenas, os itens que eu destaquei aqui. Em especial, porque eram partes que apresentavam informações que foram atualizadas pela estrutura conceitual, tá bem? Vamos avançar então. Existem ainda outras alterações a ser vistas daqui até o final do curso, nós passaremos por todas, mas por enquanto basta saber dessas principais revogações, tá bem? Avançando, nós temos, como introdução do nosso estudo, que a estrutura conceitual estabelece os conceitos que devem ser aplicados no desenvolvimento das demais normas brasileiras de contabilidade aplicadas ao setor público, que agora são as NBCs-TSP. Do Conselho Federal de Contabilidade, destinadas às entidades do setor público. Aí eu
paro nesse momento para apresentar a seguinte justificativa. O Brasil já tinha publicado há alguns anos as normas brasileiras de contabilidade técnicas 16, que eram normas brasileiras de contabilidade específicas para o setor público. Essas normas iam da 16.1 a 16.10 e posteriormente 16.11. Essa norma, apesar de já ser uma tradução da norma internacional, de já ser baseada na norma internacional, carecia de uma interpretação para a contabilidade pública aplicada ao setor público brasileiro. Então, a NBC-T 16, em sua integralidade, do ponto 1 ao ponto 11, eram normas simplesmente baseadas nas normas internacionais, nas IPSAS, é o termo em inglês para as normas de contabilidade aplicadas ao setor público. A NBC-T 16 era apenas baseada nessas normas internacionais. Começou então em 2017 o processo de convergência, que é substituir as normas que eram simplesmente baseadas por normas agora traduzidas, interpretadas e convergidas para a realidade da contabilidade aplicada ao setor público no Brasil. Tá bem? Então, de um lado nós temos a NBC-T 16, basicamente normas baseadas nas normas internacionais. E do outro lado nós temos agora as NBC-TSPs, que são normas traduzidas e convergidas do padrão internacional. Então o que tem acontecido é que, paulatinamente, as NBC-T 16 estão sendo substituídas pelas NBC-TSPs. À medida que se converge mais normas internacionais, criando novas NBC-TSPs, que hoje já está na norma 10, inclusive, se vai revogando NBC-T 16, tá bem? Nós temos normas brasileiras de contabilidade aplicadas ao setor público baseadas, que são as normas NBC-T 16, que estão sendo substituídas pelas normas realmente convergidas, tá bem? Então, vez ou outra, eu vou falar em NBC-TSP, que é a atual, mas vou falar também em NBC-T 16, por isso que ela está no tema da nossa aula, porque ela não foi integralmente revogada, tá bem? Isso porque nós estamos vivendo o momento da convergência. Quando o momento da convergência passar integralmente, nós teremos apenas NBC-TSPs, tá? Vamos seguindo então. Além disso, tais conceitos são aplicáveis à elaboração e à divulgação formal dos relatórios contábeis de propósito geral das entidades do setor público. Muita atenção em relatórios contábeis de propósito geral, RCPG. Esses RCPG são uma nova forma de apresentar os relatórios contábeis com especial atenção à convergência aos padrões internacionais. Vamos falar um pouquinho sobre RCPG já já. Vamos avançar então? Olha só, coloquei em vermelho porque eu julgo bem importante. O objetivo principal da maioria das entidades do setor público é prestar serviço à sociedade em vez de obter lucro e gerar retorno financeiro aos investidores. Consequentemente, o desempenho de tais entidades pode ser apenas parcialmente avaliado por meio da análise da situação patrimonial, do desempenho e dos fluxos de caixa. Aí, vamos analisar. O objetivo principal da maioria das entidades do setor público, porque ele fala maioria, porque existem entidades de direito privado que têm roupagem de entidade pública e que visam lucro para os seus sócios. As sociedades de economia mista são os maiores exemplos disso. E as empresas estatais independentes. Então, nós temos que a maioria das entidades do setor público tem o dever de prestar, o objetivo de prestar serviço à sociedade. E, consequentemente, o desempenho de tais entidades pode ser parcialmente avaliado por meio da análise da situação patrimonial, do desempenho dos fluxos de caixa. Aí é que vai entrar a principal necessidade das RCPGs, mas eu falo já um pouquinho sobre elas. Eu trago esse destaque para o orçamento público porque a estrutura conceitual trouxe essa preocupação que a contabilidade pública também desempenhe suas tarefas
lembrando da importância que tem o orçamento público. Então, a norma trouxe o seguinte: o governo e outras entidades do setor público elaboram orçamentos. No Brasil, a Constituição exige a elaboração do orçamento anual, a sua aprovação pelo Poder Legislativo e a disponibilização à sociedade. Tá bem? Então, vimos e eu aproveito a oportunidade para te convidar e assistir às nossas videoaulas também de curso de orçamento público. Nesse mesmo canal, você vai encontrar uma outra série de vídeos que é um curso de orçamento público, tá bem? Então, convido você nesse momento a assistir também e perceber a importância que tem o orçamento público para a contabilidade pública, já que o orçamento público são os documentos de planejamento relacionados aos planos de trabalho do governo, a fonte de receita e a destinação das despesas. Tem todo o relacionamento com a contabilidade aplicada ao setor público. Mas avançando, essa peça deve conter a previsão de receitas e a fixação das despesas públicas para um exercício. Lá no curso eu explico que esse exercício é conhecido como ano civil, dura quase sempre um ano, com exceção dos créditos adicionais, mas eu não vou falar mais tanto em orçamento, porque eu vou te convidar para assistir o curso de orçamento público nesse mesmo canal, tá bem? Vamos avançar então. Sobre natureza dos ativos e passivos do setor público, eu tenho uma observação rápida a fazer. No setor público, a principal razão de se manterem ativos imobilizados e outros ativos é voltada para para o potencial de serviço desses ativos e não para a sua capacidade de gerar fluxo de caixa. Lembra, o principal objetivo do setor público é prestar serviços à população, prestar serviços aos cidadãos que dele tanto necessitam. Então, a manutenção de ativos e passivos, em especial de ativos, não se faz necessário para gerar fluxo de caixa futuro ou gerar retorno financeiro. Se faz necessário, especialmente para o potencial de serviço que pode ser prestado, tá? E a norma trouxe essa classificação muito importante para a contabilidade, já que a contabilidade aplicada ao setor público é o ramo da ciência contábil que se preocupa em controlar o patrimônio público, tá bem? Avançando. Governos e outras entidades do setor público incorrem em passivos relacionados aos seus objetivos de prestação de serviço. Muitos passivos são oriundos de transação sem contraprestação, e isso inclui aqueles relacionados a programas direcionados ao fornecimento de benefícios sociais. As normas de contabilidade aplicada ao setor público, as novas, falam muito nesse termo transação sem contraprestação, que são as aplicações de recurso em que não há caracterização do retorno direto de qualquer tipo de serviço ou benefício ao setor público. E a norma mesmo traz, em especial, os programas direcionados à concessão de benefícios sociais. Tá bem? Então, se existe no setor público esse passivo com pagamento de benefícios sociais, é visando o melhor estabelecimento das condições de vida e da dignidade dos cidadãos que necessitam, que comprovadamente necessitam, tá bem? Então, a realização de ativos e passivos, em especial de ativos é para potencial de serviço, especial de passivos é para manutenção de benefícios sociais, tá? Mas vamos avançando ainda um pouco mais. Eu peço especial atenção que esse momento do nosso estudo, ele é um pouco mais teórico por trazer uma carga de leitura muito pesada sobre estrutura conceitual, que é um documento muito importante. Eu aproveito esse momento para convidá-lo a ler e convidá-la a ler integralmente, pelo menos essa norma, a estrutura conceitual da contabilidade aplicada ao setor público, e especialmente porque eu não vou recomendar nesse momento a leitura das novas normas, da NBC-TSP 1 até a 10. Eu te peço no momento que leia só a NBC-TSP, estrutura conceitual, tá bem? Vamos trabalhar boa parte dela aqui, mas ela é muito extensa para que a gente apresente toda nessa série de vídeos. Eu vou trazer alguns aspectos principais e gostaria de convidar para ler a norma integralmente, tá? Então vamos lá, sobre divergência. Em caso de eventual conflito entre essa estrutura conceitual e as outras NBC-TSPs, prevalecem as disposições específicas vigentes nestas últimas, que são as NBC-TSPs específicas.
Em relação às constantes na primeira, as primeiras que ele fala é a estrutura conceitual. As referências das NBC-TSPs abrangem as NBC-T16 nas partes que não foram revogadas. O que esse trecho está dizendo? Quando houver divergência de entendimento entre a estrutura conceitual e outra norma específica, vale a norma específica, já que a estrutura conceitual traz apenas um arcabouço teórico para a elaboração das normas específicas. E se uma norma específica entendeu de maneira divergente a norma, a estrutura conceitual não é levada em consideração, e sim a norma específica, já que ela teve a preocupação mais pontual em tratar daquela matéria. Tá bem? Conceitual, estrutura conceitual e norma específica, prevalece norma específica. Continuando, e sobre, eu havia falado, relatório contábil de propósito geral das entidades do setor público, as RCPGs, eu trago agora os seguintes comentários. Os RCPGs são os componentes centrais da transparência da informação contábil dos governos e das entidades do setor público, aprimorando-a e favorecendo-a. Os RCPGs são relatórios contábeis elaborados para atender às necessidades dos usuários em geral, não tendo o propósito, e muita atenção para essa parte, não tendo o propósito de atender a finalidade ou necessidade específica de determinado grupo de usuários. Olha de novo o nome do relatório. Relatório contábil de propósito geral. Vamos de novo para as 4 últimas linhas desse slide. Não tendo o propósito de atender a finalidade ou necessidade específica de determinado grupo de usuários. Os relatórios contábeis de propósito geral têm sim a preocupação central em favorecer a transparência, especialmente a transparência da informação contábil, tanto dos governos como das entidades do setor público. Eu chamo a atenção para que esse relatório contábil de propósito geral ele não pode ser elaborado com a necessidade específica de um grupo de usuários que quer uma informação de determinada maneira. A elaboração do relatório contábil de propósito geral visa enaltecer a transparência e favorecer o controle social. Então, ela não vai ser, o relatório contábil de propósito geral não é elaborado para atender solicitações específicas, e sim para atender solicitações comuns. Beleza? Vamos avançar então agora sobre objetivo da elaboração e divulgação da informação contábil. Olha só, nós temos que os objetivos da elaboração e divulgação da informação contábil estão relacionados ao fornecimento de informações sobre a entidade do setor público que são úteis aos usuários dos relatórios contábeis de propósito geral, RCPGs, para a prestação de contas e responsabilização, accountability e tomada de decisões. A elaboração e divulgação de informação contábil não são um fim em si mesmas. O propósito é de fornecer informações úteis aos usuários das RCPGs. Você percebe aqui uma preocupação com a transparência e com o controle social. A convergência aos padrões internacionais de contabilidade trouxe especial atenção à preocupação com o controle social e ao papel social que a contabilidade tem para materializar a possibilidade desse controle, elaborando relatórios contábeis de propósito geral, sem finalidade específica, para atender anseios de grupos diversos que queiram exercer o seu controle social através da transparência das contas públicas. Tá bem? E o termo accountability, eu em especial atenção eu dou a ele porque é um termo do inglês que não tem uma tradução literal no português ainda, mas que significa justamente isso, a necessidade de responsabilização dos agentes públicos que possuem a obrigação de prestar contas. Accountability é o termo que define a necessidade de prestar contas, já que estamos falando de recursos públicos, por força da existência do controle social promovido por qualquer pessoa interessada na informação contábil. Tá bem? Transparência, controle social, responsabilização, tudo isso tem a ver com accountability. Mas, seguindo, sobre usuários dos relatórios contábeis de propósito geral, vamos tentar ser bem sucintos.
Governos e outras entidades do setor público obtêm recursos dos contribuintes, doadores, credores por empréstimos e de outros provedores de recursos para serem utilizados na prestação de serviços aos cidadãos e aos outros usuários. Essas entidades são responsáveis pela gestão e utilização dos recursos perante os usuários desse serviço. Aqueles que provêm o recurso também requerem a informação para que sirvam de base para a sua tomada de decisões. Então, os usuários dos relatórios contábeis de propósito geral são quaisquer interessados na informação, tanto aqueles para exercer o controle social advindos da transparência pública, quanto aqueles que precisam exercer a tomada de decisão através desses relatórios contábeis de propósito geral. Seguindo, adiantou aqui, voltando, sobre accountability. Prestação de contas e responsabilização, accountability e tomada de decisões. Governos e outras entidades do setor público devem prestar contas para aqueles que provêm os seus recursos, bem como aqueles que dependam deles para que os serviços sejam prestados durante determinado exercício ou a longo prazo. O atendimento das obrigações relacionadas à prestação de contas e responsabilização, accountability, como já foi falado, requer o fornecimento de informações sobre a gestão dos recursos da entidade confiados com a finalidade de prestação de serviços aos cidadãos e aos outros indivíduos. Então, lembrando, a accountability está relacionado com prestação de contas, já que estamos falando de recursos públicos gerenciados, tomados por administradores do setor público que têm a obrigação, a responsabilização de exercer da melhor maneira possível, sabendo inclusive que se sofrerá controle social advindo da transparência e dos direitos constitucionais formalmente constituídos. Tá bem? Então, accountability, necessidade de prestar contas, transparência, controle social. Não tem tradução literal ainda, mas tem relação com tudo isso. Tá bem? Vamos avançando então. Lembre-se, importante, o objetivo da elaboração e divulgação da informação contábil é fornecer informação para fins de prestação de contas e responsabilização. Accountability. Opa, chegou aquela hora então da gente exercitar o conteúdo estudado com algumas questões de concurso. Vamos lá então, rapidinho, são apenas 3. Opa, cheguei. Em caso de eventual conflito entre esta estrutura conceitual e outras NBC-TSPs, devem prevalecer? Quem deve prevalecer? A gente já viu isso. E aí, marco quem? Exatamente. A norma NBC-TSP específica. Havendo divergência entre norma da estrutura conceitual e norma específica, prevalece a norma específica. Avançando, olha só, questãozinha de certo e errado. Vou ler com você e respondemos ao final. A estrutura conceitual do plano de contas único é fundamental na teoria patrimonialista, que visa a evidenciação dos elementos patrimoniais, a compreensão da composição patrimonial e a demonstração de todos os bens, direitos e obrigações da entidade. E aí? Tá facinho essa, é claro que tá certo. A estrutura conceitual do plano de contas único é fundamental para apresentar todos os bens da contabilidade aplicada ao setor público. Tudo aquilo que está sob controle do gestor público, tá? Vamos então para a nossa última questão de hoje. Qual o termo pode ser traduzido para o português como essa está muito fácil, como a responsabilidade com ética, e remete à obrigação, à transparência de membros de um órgão administrativo ou representativo de prestar contas à instância controladora ou a seus representados. E aí, dever de prestar conta, controle social, marco quem aqui? Tá fácil, accountability. Vamos falar ainda muitas vezes sobre accountability, mas não dá mais para esquecer do que se trata, não é isso? Vamos avançando então, mas não, a gente terminou por hoje. Agradeço muito a sua presença, de ter assistido esse vídeo até o final. Convido para assistir os outros vídeos do canal, para se inscrever e se gostou, compartilhe com seus amigos. Eu agradeço muito, clica lá embaixo, gostei e até uma próxima.